E aí, muitas vezes, essa criança, ela quer ser vista. O que ela faz? Ela vai pro mau comportamento. Porque daí ela tem bronca. Ela tem bronca. Aí ela é olhada. Ela é olhada. Ah, agora eu consegui chamar atenção. E aí, o que ela vai fazer? É assim que eu consegui chamar atenção, ela reforça isso. E aí a bronca vem mais forte. Então, é a forma de chamar atenção que acaba sendo vista como um mau comportamento, mas é o que você falou lá atrás. O que está por trás desse mau comportamento? Que necessidade que ela tem ali? O que ela precisa? E mesmo que vai muito pro permissivo, ela começa a aprontar muito, começa, né, às vezes vai pra adolescência, vai aprontar todas, vai chegar tarde, vai ficar a noite inteira. Ela tá pedindo um limite. Ela tá pedindo. Olha pra mim. Olá, estamos aqui começando o podcast da Universidade de Paz, Café com Paz. E hoje temos a convidada, Paula Valente, minha parceira da parentalidade. E para começar o nosso podcast, eu vou colocar aqui o nosso manifesto. É um manifesto novo que acaba de ser inaugurado. Linda música, não é? Isn't She Lovely? Na verdade, essa música ela já vai traduzindo muito sobre o que é a maternidade. E apresentando aqui a Paula. Paula, conta um pouquinho sobre você. Bom, sou a Paula Valente. Sou a mãe do João e da Malu, que hoje tem 12 e 13. E foram eles que me trouxeram para essa jornada de mergulho no que é a maternidade, o que tem aí. Tem tanto para a gente aprender e se preparar. Por causa deles que eu vim parar aqui. Isso é muito bom, Isso né? é muito bom. E assim como é para mim, né? Bom, eu sou Ana Luísa Meirelles, eu também tenho 2 filhos, a Luana e o Eduardo, a Luana com 14 e o Eduardo com 12. Tenho uma enteada também, já de 20 anos, e temos uma Golden Retriever, a Gold. São os nossos filhos também, São nossos filhos também. A gente tem uma caçulinha também. E é muito interessante, né, Paula, que é impossível a gente falar de nós sem falar de nossos filhos, né? E, bom, além de mãe, também sou esposa, né? A gente tem que falar isso também, né? Porque o nosso parceiro também tem uma participação muito grande nesse nosso papel. Mas parece que depois da maternidade a gente vira mãe, né? Isso não é verdade. Mais a Paula, é a mãe do João. É verdade. É a mãe da Malu. É verdade. A gente vira mãe. E a gente vai se acostumando com isso. Tá tudo bem. E no fim tá tudo bem. A gente até gosta. E eu acho que eu gostaria de trazer aqui, contar um pouco, né? Eu acho o que foi essa tomada de consciência de quando a gente se torna mãe, né? Desde que é um pouco do que é a nossa expectativa, do que para quando tudo isso vai acontecendo. E que eu, por exemplo, empresária, né? Eu já tinha minha empresa, talvez a minha filha mais velha, a Castor, agência digital, e me tornei mãe. E ao mesmo tempo que a empresa, o negócio, que você também tem uma equipe, é muito importante, mas aí você tem um filho. Gente, era cada corrida para amamentar. E para você, como é que foi isso? A maternidade sempre foi um sonho para mim, né? Eu não sabia direito o que eu ia fazer, para onde eu queria ir. Mas eu tinha certeza que mãe eu queria ser. Podia não saber todo o resto, mas mãe ia ser. E a gente fica romantizando a maternidade, achando que a gente domina tudo, sabe tudo, idealiza tudo. E aí, né, a gente apanha porque nada rola do jeito que a gente imaginou, sonhou, planejou. É verdade. E eu passei muito isso. A começar pela concepção, quando a gente para e fala, agora eu quero ser mãe. Não vem, 1 ano, 2, FIV, 1 FIV, 2 FIVs, até que engravidei. Então, todo esse processo vai mostrando pra gente que, peraí, né? Você não resolve tudo, você não manda tudo. É verdade. Não é bem assim, não dá pra planejar tudo. E ainda assim, eu fiquei achando que quando tiver... Na hora que eu engravidei, né? Que eu tava ali, li livros de maternidade. Falei, tô pronta pra ser a mãe perfeita. E aí vem o filho e mostra que a gente não é by the book. Não vai funcionar assim. E acho até como você falou uma coisa também que é interessante, né? Sobre os livros, né?
Porque, na verdade, eu percebi que até que eu quis buscar, mas não foi muito fácil achar muita informação. E até porque, acho que quando a gente está grávida, a gente busca uma coisa. E quando nascem os filhos e os filhos vão crescendo um pouco, cada fase também é uma fase, né? Sim. E quando eu me vi nesse desafio de equilibrar com a carreira, eu fiquei imaginando, gente, como é realmente desafiador. Né? Porque acho que o papel da grande maioria das nossas mães, né? Minha mãe, por exemplo, ela trabalhava em casa, cuidava de negócios e tal, mas e para quem realmente, ou seja, tira uma licença controlada, isso é muito desafiador, né? Sim. Eu trabalhava com o meu pai numa empresa de engenharia, sou engenheira, fazia parte administrativa e eu falava, imagina, daqui a pouco tô de volta. E com meu filho pequenininho ainda respondi e-mail, não cheguei a falar que ele nasceu, porque ele nasceu prematuro. Eu nem avisei para as pessoas com quem eu me relacionava profissionalmente que ele tinha nascido prematuro. Eu falava, daqui a pouco eu tô ali no e-mail, a gente resolve tudo online, não precisa avisar ninguém. Sim. Mas aí a gente vai vendo que não é bem assim, né? Eu tinha uma turma que fazia pintura de madeira. Aos sábados, a gente passava o dia a mulherada fofocando. Era assim, o meu momento com as minhas amigas. E aí começou uma a ter filho, outra a ter filho, eu era mais novinha ali. E elas falavam, ai, não dá tempo de mais nada. Eu pensava, né? Imagina, quando tiver eu vou dar conta. Eu vou pôr ali no chiqueirinho e vai ser o momento que eu mais vou pintar na minha vida. Gente, e aí a gente vê que não é nada disso. Não então é a gente nada romantiza disso. muito esse momento, né? É A gente verdade. fica achando que É vai dar verdade. conta, que é tudo muito fácil. E aí o que você falou dos livros, né? Eu tinha lido e falei, é isso, fez sentido, é isso que eu vou ser, essa mãe que tá aqui, tranquilo. É o que eu tive, é o que eu aprendi. E é só fazer de novo, né? Só que aí a gente vai ver que, primeiro que hoje, aquele livro que eu li lá atrás não me faria sentido. Mas naquele momento, é isso, tá perfeito. Mas aí vivendo e conhecendo a criança e percebendo quem tá ali, como é, eu fui aprendendo muito. Muito. E acho até que isso é uma coisa interessante que você falou, né? Muito dos livros que talvez a gente passou a ter acesso traz uma cultura já um pouco diferente, né? Do que nós, que já somos de uma outra geração, de nossos pais, avós, e que já vivemos e crescemos também para um ambiente de carreira, para um ambiente de trabalho, onde a gente tem um ambiente de compartilhamento. Então, eu também, como empresária, com a minha equipe, a gente já começa a trabalhar e lidar com as pessoas de forma diferente. Então, também a gente começa a lidar com alguns papéis que a gente vê que já não combina tanto. E a vida seguiu assim, até que teve um momento, eu me lembro que acho que a Luana, minha filha, estava com 5, 6 anos e ela fez alguma coisa, nada grave, lógico, mas de repente eu me vi gritando. E quando eu me vi gritando com aquele ser daquele tamanho, eu falei, gente, o que é isso? Essa não é a mãe que eu quero ser. Mas se essa não é a mãe que eu quero ser, como é que eu vou ser outra? Né? Porque a gente sabe que, na verdade, os hábitos e cultura, né, dos nossos pais, avós, sempre foi uma criação, na média, mais autoritária, né? E eu já comecei a ver que não era isso que eu queria. Então, foi aí que eu comecei a minha jornada de buscar informações, de buscar estudo, de como que eu podia fazer diferente. Então, já comecei a conseguir participar de um seminário, já em 2016, até que eu fui cair para conhecer a Mariana Lacerda, falando sobre educação respeitosa, que foi maravilhoso. Teve também a Neuzeli, da Escola de Pais Brilhantes, que ela tinha um grupo de WhatsApp, e uma das perguntas que ela fez foi, que pai que você quer ser? Gente, uma pergunta tão simples, mas aquilo me inspirou e me instigou tanto e que até me fez, ou seja, brotar uma frase que eu trago até hoje, né? Que é, na verdade, que filho você quer daqui 15 anos? Porque esse filho, se você parar para imaginar e pensar, você tem que semear ele hoje. Sim, né? Você tá não vai simplesmente brotar. Então, de toda essa jornada que eu comecei a conhecer, então a disciplina positiva, e então um workshop com Jane Nelson, e assim vai seguindo, aí você vai vendo que existe sim muita ciência. E se existe muita ciência, então a gente tem que compartilhar, porque tem sim uma forma diferente de fazer isso, uma educação muito mais respeitosa, né? E para você, como é que foi? Acho que a gente passa por essa virada de chave, né? Em algum momento. Se a gente tá na correria,
né? Uma psicóloga minha falava que eu vivia na faseção. Se a gente tá na faseção, que você não para ver o que você tá operacional, pensando, né? exatamente, É verdade, toca no piloto automático e vai verdade. embora. Você não percebe, você passa por cima das coisas. Mas se a gente tá ali, se vendo, percebendo, e pra mim, essa virada de chave que foi pra você, do grito, eu tinha lido o livro, eu sabia tudo, né? Mãe Perfeita. E o meu filho, eu engravidei da segunda, quando ele tinha 6 meses, foi muito perto. Então, de repente, eu me vi com 2 bebês. Porque ela nasceu, ele tinha 1 ano e 4 meses, estava ali pertinho. E aí, né? O que eu faço? E ele era uma criança muito tranquila, sempre foi uma criança super tranquila, mas começou a fazer umas birras do nada. Do nada, né? A gente chegava da escola, não sei porquê, o dia inteiro na escola, se divertindo, chegava em casa, estava de mau humor, tinha birra, nem levava em conta que estava cansado, com fome, achava que eram umas birras do nada. E aí eu ia pôr de castigo, porque estava fazendo um escândalo a troco de nada. E no livro dizia ali, tem quantos anos? É o tempo do castigo. Então é 2 minutos, 2 anos, vai ficar 2 minutos de castigo. Punha ali no quarto. Ele ficava onde eu colocava, eu punha no quarto dele. Vai ficar de castigo para aprender que não é assim, que não faz isso. Mas ele ficava gritando e fazendo um escândalo, e chutava a porta e gritava. Eu falava, vai ficar aí. Ele ficava, aos berros. E eu ficava atrás da porta e, na verdade, quem estava de castigo era eu. Porque eu ficava atrás da porta, sofrendo. Até que chegou um momento, eu falei, não pode ser assim. Tem que ter um jeito diferente de fazer isso. Não é possível, né? Não é possível que seja desse jeito. Né? E eu me vi cada vez mais nervosa, cada vez mais brava, cada vez ele gritava mais e cada vez eu falava mais brava que ele tinha que ficar ali e me segurando, de repente até para não bater, porque eu tava ficando muito nervosa. Eu tava vendo um momento que eu não ia conseguir controlar aquilo. E eu também comecei a busca. Eu nunca imaginei procurar cursos e livros para pais. Esse universo para mim nem existia. Então eu comecei minha jornada pela PNL. E eu fiz 2 formações na programação neurolinguística. E ali na PNL, que eu me apaixonei, eu comecei a enxergar o outro. Eu comecei a perceber que os meus filhos... O João não era uma mini Paula e a Malu não era uma mini Paula. E os 2 não eram iguais. Cada um era uma pessoa diferente. E eu comecei a perceber ali, com os olhos deles, o que eles podiam estar precisando. E eu comecei a ter essa curiosidade de olhar diferente. Sim. No começo ainda foi uma jornada assim, muito solitária, de testar dentro de casa, trazia algumas ferramentas que eu aprendi nas formações de PNL para aplicar com eles, que eu começava a ver que, opa, por aqui funciona, eu olhando isso aqui, respeitando esse momento, falando de um jeito diferente, porque a PNL é tudo comunicação, né? Então eu fui percebendo como comunicar com cada um, e que não era igual. E isso tudo foi trazendo mudanças na dinâmica da casa, na dinâmica com o marido, né? Em todas as minhas relações. E o ambiente foi ficando mais tranquilo, o que me permitiu começar uma busca a partir daí. Foi um caminho sem volta. É uma jornada realmente interessante. E qual que não é a surpresa nossa? Que a gente vai percebendo que, na verdade, nós mesmos estamos aprendendo muito. E nós mesmos vamos nos transformando. Então, isso é muito grandioso, e daí eu chego até a te perguntar, né? Ou seja, eu chego a trazer esse pensamento que é o seguinte, né? A gente que ensina mais para os nossos filhos, ou a gente aprende com eles, né? E daí vem uma coisa que, pra gente que está no mercado de trabalho, né? Que eu acho muito interessante quando a gente traz aqui, fala, por exemplo, de 8 habilidades do Fórum Econômico Mundial, né? Aonde já diz, ou seja, que dessas grandes mudanças que vai ter até 2027. Então, trazendo um pouco dessas habilidades que nós vamos nos percebendo, que nós como mães, nesse papel da parentalidade, né, trazendo também o pai e a mãe, a gente vai vendo todas as habilidades que a gente vai se desenvolvendo. E será que a gente também pensa como que a gente vai desenvolver ela nos filhos? Então, vou trazer uma aqui, por exemplo, bom gerenciamento do tempo. Bom, básico, né? Básico. Que mãe que não tem que fazer isso? Para tudo. Desde que seja para o acordar, ou para a mamadeira, ou para conseguir sair para trabalhar, ou para fazer compra no supermercado. Mas a gente não pensa. Pois é. A gente não para pensar. Eu até fiz outro dia um post que foi uma coisa que aconteceu para mim, que foi muito óbvia, e o óbvio precisa ser dito. Sim. Que assim, a gente sempre saía para a escola, quando eles mudaram para manhã,
Tava sempre atrasado. Era aquele que começa, vai pegar a mochila, vai tirar escova o dente, cadê o casaco? E aquela correria, aquela desorganização. Aí eu já descia assim, nervosa, e a gente saía, eu deixava os dois na escola, o meu marido no metrô ao lado da escola, então ele saía junto com a gente, e depois eu ia pros meus compromissos. Mas saíamos os 4 juntos, então 2 pequenininhos, 2 adultos. E a sensação que eu tinha é, marido que não ajuda, as crianças que largam tudo pra trás, eu que tenho que pegar tudo. E eu me sentia sobrecarregada, mal-humorada, irritada, pronta pra explodir com alguém. Já começava o dia sempre nessa tensão. Até o dia que eu parei pra pensar e falei, opa, continuar fazendo todo dia igual, vai continuar tendo todo dia o mesmo resultado. Né? Lembrei lá da PNL, falei assim, você quer um resultado diferente? Tem que fazer diferente. Sim. E aí eu mudei minha rotina. Eu passei a fazer a mochilinha deles à noite, colocava na porta, deixava a roupa separada ali em cima da penteadeira de cada um, deixava a mesa do café posta, tudo. Só faltava as coisas de geladeira irem pra mesa, o resto tava tudo na mesa. A minha roupa escolhida. Ridículo isso. Ridículo. Uma bobagem. 5 minutos antes de dormir eu resolvia tudo isso. Eu ganhava a minha manhã. Porque não tinha correria. Olha que beleza, não né? Não tem vai buscar, não tem isso. É simples assim. É o planejar. É o parar pra pensar. O fazer diferente. E eu escrevi isso num post. O que teve de gente falando, nossa, é mesmo. É isso, mudou minha vida. E uma coisa interessante, né? Porque se a gente parar para pensar isso no nosso profissional, se supondo que você tem uma apresentação, uma reunião no dia seguinte, cedo, o que você faz? Deixa tudo pronto, né? E daí vem uma outra coisa que eu acho que é muito lindo e que foi um clique enorme para mim, que é a importância da primeira infância, né? Sim. E se você mudar o começo, você muda toda uma história. Teve aquele documentário da Stella Renner, inclusive quero trazer ela aqui para conversar com a gente, e que fala exatamente da importância dessa primeira infância. E no que você estava falando isso, desse corre-corre com as crianças, me fez lembrar disso. O que as crianças viam naquele corre-corre? Imagina o que não rolava ali no coraçãozinho deles, né? Porque para nós, adultos, a musculatura mexe e a gente fica irritado, a gente fica nervoso, né? E para as crianças, então? Muito mais. Sim. Agora, se a gente consegue se organizar um pouco mais, não estou dizendo que vai ser fácil, né? Mas a gente traz para aquele momento um pouco mais de calma e de leveza. Gente, muda tudo. Até porque na raiva a gente vai ali, você não me ajuda, você não faz. E o que a criança, dependendo do temperamento ali, vai perceber? Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo. Sim. Eu não dou conta. Minha mãe tá brava comigo. Minha mãe tá irritada por minha causa. É verdade. E o que a gente não tá fazendo? O que você não vai estar causando então, ali dentro? E isso pode mudar muito, né? Então, a Mia... sueca, naturalizada portuguesa, ela fala muito isso, né? Da educação com mindfulness. E realmente, quanto mais a gente passa a tomar essa consciência de que a gente tem que estar bem para poder se relacionar com o outro, para cuidar, então, mais importante ainda. E assim como é no ambiente de trabalho. Ou será que você chega no ambiente de trabalho chutando a porta e gritando com todo mundo? Né? Muitas vezes eu penso nessa analogia. Por que talvez parece que com os filhos a gente pode tratar de uma forma e no ambiente de trabalho a gente não faz isso? Então, por que não trazer toda essa capacitação que a gente tem e busca no ambiente de trabalho, levar para casa com todo esse respeito, onde a gente tem uma visão de igual valor, de respeito, de troca, de ouvir, ou até muitas vezes de convencimento. E assim como as habilidades que a gente vai treinando e exercitando em casa, isso também vai nos capacitando para outras relações e para outros negócios, né? Sim. Você falou isso e eu me lembrei de uma situação também de saída de casa. Uma vez peguei e saí, fui levar as crianças para a escola, tudo bem, tal, não sei o quê. A hora que eu chego em casa, a lancheira do Dudu não foi com ele. Gente, aí dá aquele aperto. Primeiro, ai meu Deus, coitadinho, vai morrer de fome. Terceiro, ai coitadinho, ele não vai ter o que comer. E depois vem a culpa. Aí depois que vem a culpa, vem um pouco de braveza, né? Mas por que ele esqueceu? E daí, já imaginei, algumas mães teriam... Eu juro, eu tive um pouco esse impulso, mas eu me controlei, de ir levar o lanche. Ou achar que eu tinha que ligar para a coordenadora para dar um dinheiro que podia comprar um lanche. Aí eu respirei mais fundo, eu falei, eu acho que vai ser um bom exercício para ele, para talvez ele exercer uma autonomia, ou de
pedir um lanche para alguém, Sim. né? Alguém que vai ter que compartilhar o lanche com ele. E, ao mesmo tempo, isso vai tomar um exercício dele. Assim, vou prestar atenção para não esquecer minha lancheira. Gente, mas é muito isso mesmo, né? E a gente tem muito isso hoje de querer salvar. Né? A gente não confia que eles dão conta. E eles dão conta. Eles dão conta. Eles, às vezes, têm soluções ali que a gente nem imaginaria. Eles Exatamente. são super criativos. Soluções criativas. Como você disse, eles têm para ensinar. Eles têm muito para ensinar. Quando a gente está pronto ali, está atento, está presente, está escutando, eles têm muito para ensinar. Porque eles são capazes de trazer soluções que talvez não seja nenhuma dessas da que você pensou. E foi mesmo assim. A hora que eu cheguei, fui buscá-lo. Dudu, você esqueceu sua lancheira. Ah, pois é, mamãe, mas foi super legal. A Estela me deu um pedaço de bolo, o Olo me deu um pouco de suco. Nossa, deu tudo certo. E tipo, tranquilérrimo. É isso mesmo, né? Ou seja, veio uma situação super de criatividade. E aí a gente vai falando dessas habilidades. E como a gente está ensinando isso para os filhos, né? O tanto que a gente aprende e o tanto que a gente tem a capacidade também de pensar de como a gente está ensinando. Aí vamos trazer aqui uma outra. Colaboração. Eu acabei de falar. Sim. Do lanche, né? De como se relaciona e como a gente vai mostrando isso para eles também, que a gente pode colaborar. E não só quando a cobrar. gente dá espaço para eles colaborarem em casa. Porque às Também. vezes a gente... É muito mais rápido, né? Ai, não pega, vai quebrar, deixa que eu amarro o seu tênis. Eu ponho a mesa, eu falo... Não, sabe que eu sou mais rápida? É muito mais rápido a gente fazer. Mas se a gente dá esse espaço, permite... E para qualquer idade... Né, o pequenininho, deixa eu jogar a roupa dentro da máquina. Um pouco maior, leva o garfo para a mesa. Um garfo por vez. Eles vão se sentindo importantes. É que a gente quer ter uma importância no mundo. A gente quer ver que a gente faz sentido naquela família. Percebido, ser útil, né? Qual é o valor aqui? Ser útil. Ser útil. Então, quando a gente vai dando esse pequeno espaço que parece... Ai, que saco, eu vou ter que esperar o passinho dele para chegar na mesa. Eu colocaria muito mais rápido. Mas a gente está construindo o quê? Daqui 15 anos, quem ele vai ser. Exatamente. É hoje que a gente planta. É muito legal. Vou trazer só mais alguns aqui, porque a gente vai amarrando essas pontas que eu acho que é muito legal. Facilidade de trabalhar em equipe. Vemos isso diariamente, né? Empatia. É isso, né? E quanto será que a gente é empático com nossos filhos? Com os nossos filhos e com as outras pessoas, né? Porque eles estão olhando tudo. Até quando parece que eles estão mortos ali no celular, eles estão ouvindo, estão prestando atenção em tudo. E daí vem aquela coisa que é a empatia, né? É a gente se colocar para olhar com os olhos do outro, não com o seu. E daí vem um ponto forte que fala-se da parentalidade consciente, né? Que é muito isso. Por tais de comportamento tem uma necessidade. Então é você perceber qual que é a necessidade, por exemplo, da criança naquele momento, né? Se ele está fazendo alguma coisa para chamar atenção, é porque realmente ele está querendo chamar atenção. E tem uma necessidade por causa disso. E isso tudo é muito interessante. E também vai servir para a gente na nossa relação, tanto no ambiente familiar, no ambiente com o marido, profissional, né? A gente, nos atendimentos parentais, o olhar que a gente traz para as famílias que a gente atende. E também quando a gente vai percebendo e entendendo o perfil e a energia de cada um, né? Aquela frase que eu comentei com você outro dia, né? Nasce uma criança e nasce 2 diretores de cinema. O pai e a mãe que já planejaram, já viram tudo que vai acontecer com aquele filho, já está tudo certo. Eles só esqueceram, né, de perceber quem aquele filho já é. Que essa é uma frase que eu ouvi do Vimer Botura, que é maravilhoso. E eu passei a entender e olhar... O meu filho já é. A minha filha já é. E eu acho que isso vai mudando coisas. Inclusive nessa percepção de ver o que a gente pode aprender com ele. Porque tem coisas parecidas, tem coisas muito diferentes, né? Então, como que eu gosto de viajar e é tão legal e o meu filho talvez não? E acho que quando a gente percebe isso... E a gente entende isso, a gente passa a respeitar o que eles são, do jeito que eles são, a gente dá até espaço para eles crescerem. Sim. Porque senão a gente fica tentando encaixar naquilo que o diretor de cinema pôs ali que tem que ser assim. Então a gente fica tentando encaixar ali dentro e a gente vai podando. Né? O que ele podia desenvolver e ser um cara super assim... Não, mas não é isso que minha mãe espera. Então eu vou ficar pra cá, vou ficar quietinho, vou ser o bonzinho que faz assim. E a gente não dá oportunidade deles
seria outra coisa. É verdade. E daí você me lembrou de uma frase muito interessante. Eu fazendo um processo com a Mariana Lacerda, eu trouxe um desafio para ela, porque lá em casa todo mundo gosta de cavalo, eu participei muito de provas de mundiais de enduro a cavalo, meu marido joga polo, meu pai, todo mundo envolvido com cavalo. Ou seja, né, as crianças nasceram em cima do cavalo. E conforme foram crescendo, já começaram a falar, tá, não sei o que, o meu filho não quer andar a cavalo. Mas como não quer? Então não quer. O meu marido chegou a achar, não é possível, ele está me desafiando. E eu vou trazer isso aqui para contar realmente, porque a gente vê que com a troca vem muita experiência e a gente sabe que isso reflete para outras pessoas. E daí, conversando com a Mariana, ela falou assim, ai, mas é isso, e daí é muito difícil, porque é a cultura da família. E na escola, como ele vai? Não, na escola vai tudo bem, não sei o que, as notas tão boas. Ele gosta muito de escrever, já fez 2 gibis, ele produz filmes de Lego. E conforme eu fui falando, eu fui percebendo a criança maravilhosa que ele já era. E daí ela me falou, interessante, né, Luísa? Eu vejo que ele faz bastante coisa, né? Que tal você dar a oportunidade, talvez, ele trazer uma coisa diferente para a família? Gente, precisa de alguém de fora para falar, às vezes. Precisa de alguém. E quando a gente fala, a gente se escuta. E daí vem a importância, eu acho, aqui desse nosso trabalho, né? Desse nosso papel como o educador parental, o orientador, de poder abrir o espaço de fala para essa mãe, para esse pai, que muitas vezes está num desafio enorme e que muitas vezes não vê saída. E às vezes só dele começar a falar e de ter alguém que ouve e que pode trazer algumas palavras, conhecimento e ciência, como se muda. Isso vai mudando, né? E daí eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é muito lindo, né? É a gente conseguir trazer uma leveza para essa parentalidade, a leveza para o estar em família, né? Não precisa ser tudo briga, não precisa ser tudo difícil, não precisa ensinar toda hora, né? A gente pode ir cultivando, pode ir sendo um pouco mais diferente, né? O pediatra das crianças falava muito, e foi uma frase assim que me pegou e que ficou para minha maternidade, principalmente no começo: escolha as suas batalhas. Ele sempre falava. Não vai ficar no pé da criança, faz isso, faz aquilo, põe a roupa, senta direito, come direito, fecha a boca. Assim, escolha as suas batalhas. Tem hora que é melhor fechar o olho, deixa fazer, finge que não viu, olha pro outro lado. Escolha a hora de brigar. Porque aí a hora que você for falar, você vai falar. É verdade. Não é pode fazer o que quer, também não é isso, mas escolher, porque tem hora que a gente implica, né? Ah, vai pôr sapato, tá dentro de casa, é piso de madeira, tá calor, o que tem ficar descalço? Deixa eu ficar descalço. Tem que estar ali impecável o tempo todo. Então, escolha as batalhas. É verdade. E isso foi uma coisa que, quando eu percebi, eu falei, eu tô brigando pra tudo. Aí a gente vai ficando mãe chata, a gente cansa. Imagina pra eles. E daí vem do que a gente estava falando, do buscar informação, e daí se juntou a isso, do meu conhecimento, expertise do digital, né? Dessa jornada que eu tive para encontrar conteúdo e para ver que tinha muita coisa bacana, maravilhosa, que transforma a gente, transforma famílias. E a família é a base da sociedade, né? Então, se a gente quer mudar o mundo, tem que ser com educação, como diria Nelson Mandela, né? E se a gente consegue, então, trazer isso para a base da sociedade, que são as crianças, isso é maravilhoso. E são os pais que vão semear isso. E disso que nasceu a Universidade de Pais. Então, exatamente, ou seja, se a gente estuda para tanta coisa, vai para a escola, é faculdade, pós-graduação, tudo que tem direito. Agora, para criar um ser humano, que é, sim, o papel mais importante que a gente vai fazer na vida, acha que é por instinto. Será que faz sentido isso, gente? Mas a gente descobre na marra, né? Na marra, né? Então, fico feliz que cada vez mais esse tema é trazido, né? E a potência que realmente transforma as famílias e traz leveza para esse pai, para essa mãe. Nossa, exatamente, tem forma de fazer isso. Nossa, não aguento mais discutir com meu filho todo. Vamos fazer uma roda de conversa, né? E por que seu filho está querendo isso? Qual que é a necessidade por trás disso, né? E daí até está aqui no logo da universidade, que foi essa sensação que eu trouxe realmente, que é o binóculo. Que é, ou seja, você exercitar, ou seja, você, na verdade, você está olhando, cuidando, mas
que você vai cultivando, que você pode estar à distância, né? Então, você olha de perto, mas você pode estar à distância, onde você leva isso sempre promovendo essa autonomia, né? Essa autorresponsabilidade. E isso vai mudando, né? Sim, vai mudando e perceber onde está na hora de colocar o foco, né? Agora está na hora de focar aqui, porque a gente tem que querer controlar tudo. E a gente acha que tem o controle de tudo. Não precisa, né? Não precisa. E a gente não vai estar com eles a vida toda do lado. Sim. Escolhendo e decidindo e falando e salvando. A gente tem que ir preparando para eles terem autonomia. O que a gente quer deles? Responsabilidade, que eles sejam respeitosos. Se a gente não traz isso hoje e não permite que eles exercitem isso hoje, quando é que eles vão aprender isso? E daí tem uma outra coisa que é muito legal, né? Se a gente traz esse conhecimento para os pais, e aonde estão esses pais? Esses pais muitos estão trabalhando, né? E como é que está esse ambiente empresarial, né? Porque, no fundo, se um pai e uma mãe não está tranquilo com o que está acontecendo em casa, ele vai estar tranquilo no trabalho? Então, a Universidade Paz traz exatamente, ou seja, tanto uma curadoria de profissionais que podem atender, fazer mentoria, como também cursos, conteúdo, exatamente para ir facilitando a vida dos pais. E para chegar tanto nas empresas, para ajudar a trazer esse ambiente e essa formação, e muito eu acho que nessa composição, porque no fundo, esse pai e essa mãe, com recursos, com ciência e com habilidade, eles transformam a família e ele se transforma. Sim. E ele se potencializa, inclusive, como um profissional muito maior, como um indivíduo muito maior, né? Sim, a partir do momento que ele tem um ambiente bom em casa, leve, que é um lugar que ele realmente vai para ficar bem, ele vai produzir muito mais. Ele vai estar muito mais entregue naquele momento que ele está ali fora, porque ele sabe, ali em casa está tudo bem. Agora, quando ele vai, não tem como dizer que a gente não carrega os problemas que estão acontecendo em casa para o trabalho. Vai junto. É a preocupação, meu filho não está bem, está brigando, está toda hora ali, briga de irmãos. Aquilo vai carregar, vai junto e vai aparecer. Mas quando a gente consegue trazer essa leveza toda, vai refletir, com certeza. Inclusive nas relações que a gente tem fora dali, porque a gente acaba levando, né, descontando em quem não precisa, em quem não deve. Sim, sim. E você vê, quando você começa a aprender sobre olhar a necessidade do filho, aí você chega no trabalho, o que você faz? Também olha diferente, né? Então, no fundo, todas essas ciências, esses recursos, que muitas vezes a gente vai olhar isso agora por causa da parentalidade, e isso a gente vai usar para tudo. E aí é o autoconhecimento, né? Isso que a gente estava falando, né? Não dá para andar separado. O autoconhecimento. Não dá para andar separado. Da maternidade. Porque a Magda Gomes Dias diz muito isso, né? Que a parentalidade é muito mais sobre os pais. Porque é a gente se olhar, né? É a gente se perceber. E é a partir daí que a gente vai decidir a inteligência emocional, né? O que a gente vai fazer com isso que eu estou sentindo? Porque muitas vezes não é nem sobre a criança. A gente não está sabendo lidar com a nossa frustração de não conseguir que ele faça o que a gente quer, né? Com a nossa irritação de se sentir desafiado, ele está me desafiando, está fazendo isso contra mim. Sim. E a gente acaba levando isso muito para o pessoal e reage de um jeito muito ruim com a criança. Agora, se a gente tem a tranquilidade da gente, opa, peraí, isso é dele, isso não é meu. Não sou uma má mãe porque ele está fazendo isso. Tá tudo bem. Você trouxe uma frase que me lembrou uma coisa, né? Tem muita coisa que a gente leva para o pessoal. A criança pequena, algumas ações e reações que a criança tem, você acha que é com você. Enquanto, na verdade, faz parte do descobrimento dela, né? Ela com ela mesma, aprendendo a se descobrir. E o pai, a mãe toma isso. Não é possível que não vai me obedecer. Mas não é isso. A criança está só experimentando uma outra coisa, né? E você não sente também que tem um julgamento muito forte da sociedade? Aquela criança tá fazendo uma birra na loja porque quer levar o chocolate. Nossa. Essa mãe não deu educação. Cadê a mãe dessa criança? É verdade. Essa frase que tá sempre muito por aí. Cadê a mãe dessa criança? É verdade. Esse julgamento é doloroso, né? É doloroso. E ele vem tanto, eu acho, que de quem ainda não tem filho, como quem já passou e esqueceu. Sim. Porque eu senti muito isso de pessoas mais velhas que olhavam e me criticavam de um jeito que eu me sentia a pior mãe do mundo. E criança chora. Criança faz birra, criança fica cansada e faz escândalo mesmo, incomoda. Tá tudo bem. É criança. É um ser pequeno que tá aprendendo, né? Normal.
Mas é verdade, esse julgamento realmente, ele é doloroso. Agora, conforme a gente vai se capacitando, a gente vai conseguindo se liberar desse julgamento. Então, isso também muda. Desde a criança que faz birra numa situação, ou que derruba um suco de laranja na mesa inteira da avó. É o fim do almoço da avó. Então, e daí, aí você começa a ver, inclusive, aquele choque de geração. Ah, meu amor, que pena que você derrubou. Você não queria ter derrubado, né? Tá tudo bem, vamos enxugar. Pega um pano lá na cozinha que a gente enxuga. E as outras pessoas ali achando que aquilo é o fim do mundo, né? Mas isso muda, né? Isso muda a criança quando você tem uma reação dessa, onde você acolhe aquele acidente, né? Que não é nenhum erro, tudo bem, podia ter acontecido, né? E a gente mantém essa criança confiante de que quando você tem uma família inteira olhando e culpando aquela criança, como que aquela criança se sente, né? E que ele não vai levar para a vida toda. Exatamente. Às vezes, daquele momento que é uma bobagem, mas o que ele internaliza daquilo. E daí a importância da primeira infância. E quando a gente fala da primeira infância, né? A gente está falando do 0 aos 7 anos. E nisso, Paula, me vem assim o sentimento de querer abraçar muitas mães. Porque eu acho que quanto mais a gente conseguir chegar, mostrar o tanto de neurônios e sensibilidade que está se desenvolvendo naquela criança, do toque, do olhar, do cérebro, né? É tão maravilhoso, e a oportunidade que a gente tem de se relacionar, de estimular aquela criança, e com coisas tão simples. O principal é o afeto. E eu vejo que nesse desafio que tem o homem e a mulher, muitas vezes os dois trabalhando, quem vai cuidar dessa criança? Não tem mágica, gente. Porque esse afeto verdadeiro, você pode ter um educador, uma creche que ajuda agora. Esse afeto do pai e da mãe e que vai trazer um estímulo tão necessário como a comida, o cuidado, a higiene, mas esse afeto, essa troca, esse estímulo, o abraço é tão importante quanto, e não pode ser deixado de lado. E por mais que você tenha alguém para ajudar, uma pessoa da família, uma babá, uma creche que seja incrível, que acolha, que dê carinho, a criança ainda vai sentir o pai e a mãe. Ainda vai fazer falta. E aí que entra o nosso papel de realmente educar, porque quando a gente traz para os pais conhecimento, o que acontece em cada fase de desenvolvimento da criança, Sim. O que esperar, o que é normal da cidade, o que não estimular. O que estimular, né? Porque quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai lidando diferente. E nessa primeira infância muda tudo muito rápido, né? Na hora que a gente fala, agora tá tudo bem, acostumei, já tô entendendo. Você acorda e tá tudo diferente. Você fala, mas ontem eu aprendi e tava funcionando e hoje não funciona mais. E é muito dinâmico, é muito rápido. E a gente precisa ir acompanhando e crescendo junto e aprendendo junto, né? Passo a passo. Põe ali uma margem de segurança, aumenta um pouquinho, vai deixando, e a gente vai crescendo junto. E a gente trazer esse conhecimento para os pais. Porque o que acontece? Às vezes chegam pais ali que falam, mas estava tudo bem, até ontem ele era desse jeito, eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. Está acontecendo que ele cresceu. Ele cresceu Tem novas descobertas, né? Tá percebendo um mundo diferente. Tá se vendo uma pessoa diferente nesse mundo, tá se percebendo diferente. E quando a gente traz isso, esse pai fala, opa, então não tô errado, meu filho não tem nada errado, posso seguir. E aí é que eles crescem juntos. E isso vem trazendo uma leveza para a família. Nossa, eu acho que vai mudando tudo. E é maluco, né? Porque essa mãe que tá grávida, ela tá ali só esperando a barriga, né? Tá num processo ali de acompanhamento, uma fase importantíssima, que essa mãe nem tem noção de tudo que tá acontecendo da barriga, que a natureza é uma beleza, né? E o que a maternidade oferece é o curso de mãe, que na verdade também muito importante, que é de trocar fralda, de dar o banho, tal. Ok, necessidades básicas, né? Agora, essas necessidades do afeto, do toque, tudo, como é que essa mãe vai aprender? Não vai, né? E muitas vezes não é por instinto. E daí tem uma outra coisa que é muito importante, é o amor incondicional. E que também muita gente acha que isso é por instinto. Mas tem uma coisa que é muito importante nessa palavra, amor incondicional,
ou seja, que é um amor sem condições. Se você fizer aquilo, a mamãe vai ficar triste. Se você fizer aquilo, eu não gosto de você. Gente do céu, a gente tem que olhar isso diferente. Tem que olhar, e eu acho que o amor incondicional é uma coisa assim que, às vezes eu me pego pensando, ele existe mesmo? Porque a gente sempre espera alguma coisa. Né? A gente se decepciona com pessoas, com quem a gente ama e a gente continua amando. Né? O ser humano tem essa esperar alguma coisa, esperar algo em troca, ter uma expectativa. Então, ele já é uma coisa muito difícil de sentir. Né? E é mais difícil ainda de perceber. Então, para os nossos filhos perceberem que eles são amados como eles são, não adianta você falar o dia inteiro pro seu filho, eu te amo, ai, você é perfeito, você é lindo. Eles não sentem. É muito difícil da gente. Porque daí o que eles vão... Você falou o dia inteiro que você ama, que ele é o filhinho querido, que ele é perfeito, que tá tudo bem. E aí você falou pra ele, mas você derrubou o copo de novo. Mas eu falei pra você pôr o casaco, você esqueceu. Não ama. Então é uma coisa que é difícil, a gente se cobra muito. E eles desde pequeno percebem isso, também se cobram muito. E isso é uma coisa realmente interessante, né? Porque aí, se é uma crítica, é uma crítica ao comportamento daquele momento, né? E não ao ser que ele é, né? Mas e como ele percebe? Porque o perceber esse amor, eu acho que é o mais difícil de tudo. Sentir, às vezes, a gente ainda fica assim... A gente sabe que ama e que na hora daria a vida por eles. Mas ali no dia a dia, né? Quando a gente tá cansado, estressado, a gente nem pensa. Agora, pra criança sentir, eu acho que é muito difícil. É verdade. E é no dia a dia que a criança sente, né? No dia a dia. Né? É nessa nossa troca, é nesse nosso exemplo do que a gente dá, como a gente fala. É desafiador. Claro que vai ter um momento que a gente vai ter que dar bronca, tem um momento que a gente vai chamar atenção, a gente vai ensinar, a gente vai falar. Mas se a gente parar realmente para ter o que a gente tanto fala, né? Um tempo de qualidade. Às vezes as pessoas veem como dar a vida para a criança. Gente, se a gente foca um pouquinho ali com eles... É verdade. Mas interessado mesmo. Sem telefone, sem interrupção, sem TV, sem nada... Focado, direcionado para sentir, para ouvir. A criança tá ali contando, o jogo, não sei o que, meu amigo. Na hora que ele terminar, ele fala assim, mãe, o que eu falei? A gente não sabe... A cabeça lá longe. Falou? Você falou? Porque a cabeça não para. Então, se a gente senta realmente para estar com eles, e eles sentem. Eles percebem. E agora você me trouxe mais outro tema aqui que eu acho muito interessante, né? A gente fala da parentalidade consciente, da educação com respeito, da disciplina positiva, e tem muita gente que acha que isso é mimimi. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar um pouco o que é isso, né? Então, quando a gente está trazendo respeito e consciência, não é deixar a criança fazer o que ela quer, né? É olhar aonde a gente consegue olhar com gentileza e, ao mesmo tempo, trazer uma firmeza, né? Então, a gente tem aí 3 perfis, né, de pai mais forte. Então, você tem o tradicional, o autoritário, né, que é o que, na sua grande maioria, são nossos pais, avós, que também viveram de uma forma mais autoritária, que é um pouco mais duro, mas... Faz porque eu tô mandando. Isso, não tem que pensar. Criança não tem que querer. Isso mesmo. Depois a gente tem o extremo permissivo. Pode tudo, faz o que meu quer. filho, tá tudo bem. Você derrubou o suco, tá tudo bem. Você não quer colocar o tênis, deixa que a mamãe coloca. Você não quer jogar bola, não precisa ir. Faz 2, 3 pratos até achar o que a criança quer e acaba sempre na batata frita. Tem muito disso. Então, isso é um permissivo, né? E você tem um caminho do meio, né? Onde você vai conseguir trazer essa firmeza com gentileza, dando margens, até porque um rio, ele só flui porque ele tem margens. Um rio sem margens, né? O que ele faz? Ele se desmancha, né? Então, assim como nós, adultos, seres humanos, numa sociedade, a gente tem margens, tem direcionamento, a criança tem que ter também, né? Então, uma criança com uma relação permissiva, ela se perde, né? Porque no final, ela não se sente vista, né? Ela não se sente olhada. Porque tudo que ela faz
Tá tudo Tanto bem. faz. Tanto faz. Ela não sabe nem o que é frustração. E aí, muitas vezes, essa criança, ela quer ser vista. O que ela faz? Ela vai pro mau comportamento. Porque daí ela tem bronca. Ela tem bronca. Aí ela é olhada. Ela é olhada. Agora eu consegui chamar atenção. E aí, o que ela vai fazer? É assim que eu consegui chamar atenção, ela reforça isso. E aí a bronca vem mais forte. Então, é a forma de chamar atenção que acaba sendo vista como um mau comportamento, mas é o que você falou lá atrás. O que está por trás desse mau comportamento? Que necessidade que ela tem ali? O que ela precisa? E mesmo que vai muito pro permissivo, ela começa a aprontar muito, começa, né, às vezes vai pra adolescência, vai aprontar todas, vai chegar tarde, vai ficar a noite inteira. Ela tá pedindo um limite. Ela tá pedindo. Olha pra mim. E a gente tá falando aqui, dá até uma dor, né? A gente sabe que grande parte aí dessa doença mental, emocional das crianças, dos jovens, tá muito relacionada a essa criação permissiva, né? Esse pai, talvez, num desejo de querer ser demais, ele tá deixando demais, tá delargando demais, né? É que as pessoas veem muito o positivo como esse. É positivo, não posso falar não. E não é nada disso, E né? não é isso. E não é nada disso. Não é isso, né? Então, dá os limites. Então, você dá o limite, mas você faz isso de uma forma respeitosa, né? Daí essa firmeza com gentileza. Então, tem que trazer isso. E isso é muito importante. E sabe que aconteceu uma questão do lado profissional esses dias que traz muito isso. A gente não sabe, não tem o costume de acolher a necessidade do outro. A gente tem uma urgência em resolver. Aconteceu um problema, vou resolver. Então, é assim, não pode, não vai dar pra gravar, não vai dar pra fazer, acabou. Mas peraí, a pessoa queria tanto gravar, vamos conversar, mas olha, eu sei que você queria muito, tô vendo que você ficou chateada. É normal ficar chateado. E a gente acolher. E o acolher não quer dizer que você vai deixar fazer qualquer coisa. O não vai estar ali do mesmo jeito. Mas só a forma da pessoa perceber que você olhou pra ela, que você viu, que você entende como ela tá se sentindo. Ajuda a nomear essas dores, é verdade. Ajuda a nomear essas dores. Né? Então, quando a gente traz pra criança, a gente fala assim, acolhe, acolhe. Às vezes a pessoa pensa que acolhe é do tudo. Não, acolher não é concordar. Acolher é só você dizer, tô te vendo, tá tudo bem me sentir assim. Eu também me sinto assim. Eu imagino, você deve estar frustrado. Eu também ficaria frustrado com uma situação dessa. É chato, mas isso vai passar, né? E vamos continuar, né? A festinha tá legal, você queria ficar com seus amigos, eu sei, tá divertido. E a gente vai embora do mesmo jeito. Mas você acolheu. Quando a gente traz assim, as pessoas não acreditam muito, mas quando a gente vai trazendo, a criança vai se sentindo vista. Pode até dar uma choradinha, mas o choro vai ser muito menor do que se tiver que sair no... Né? Ela tá na hora. Não adianta querer explicar racionalmente. Dependendo da idade, não vai colar nada. É um blá, blá, blá. É um ruído ali que tá no fundo, que a criança nem tá te ouvindo. Mas e seguindo e falando de uma forma respeitosa, isso vai cultivando. E essa criança, ela vai ver, já sei, na próxima festa, então vai chegar uma hora que vai ter que ir embora, né? E aquilo a criança vai percebendo. Ela vai percebendo. E chega-se ao ponto, né, de se falar que o caminho do meio é o melhor caminho, né? Onde você consegue ir equilibrando. Em alguns momentos você tem que ser, sim, mais duro, mas com respeito, né? Tem que dar margem. Tem coisas que não é tão relevante, que tudo bem. Mas é seguir nesse caminho do meio. Agora, se esse caminho do meio está desconhecido e está difícil, tem menos sequelas uma criação autoritária a uma criação permissiva. Né? Onde essa criança, ela não se sente vista, ela se sente solta no mundo, onde ela acha que não é olhada, né? É muito doloroso. É muito doloroso. E sabe que, eu não sei você, mas nos atendimentos, às vezes eu percebo o pai que chega com a queixa, quero parar de gritar, quero tratar diferente, não sei fazer diferente. E a gente vem, mostra, fala, vai junto. Mas às vezes as pessoas tentam uma vez. Eu acolhi a semana passada, não aconteceu isso, e depois da semana passada. Não, né? Eu vi que não adiantou. Então, a gente entender que na parentalidade precisa ter ali. Não é só na parentalidade, é na vida. Na vida. É na vida. Mas ali com as crianças também, não adianta fazer uma vez. A gente precisa ali de uma persistência, insistir, uma constância, ter ali... Seguir. Escolher o que vai por esse caminho.
Não adianta dar um passo e dizer que não deu certo. É verdade. A gente tem Vem até aquela frase que eu comentei outro dia, né? Que o meu professor de tênis que falou, né? O jogar com consciência. Então, existe uma ciência, digamos, do melhor movimento para você fazer de direita, né? Você faz uma vez, você acerta, você faz a segunda, você faz a terceira, você ajusta, você faz a quarta. E você vai fazendo até que você está fazendo com consciência. Com ciência, porque existe uma ciência para aquilo. E assim tá nessa relação também, né? Então, existe sim uma ciência, uma forma de fazer, e que você vai fazer uma vez, vai fazer outra, e aquilo vai evoluindo. E assim, como provavelmente também nas suas relações de trabalho. Em todas as relações, Em todas as relações. Com o parceiro, com os amigos, com todo mundo. Agora, vamos falar de uma outra coisa que é um desafio enorme, né? Telas. Eu tive um desafio em casa porque meu filho, ele é um produtor de filme, de stop motion, de Lego. Podem ver o canal dele, são na Casa Vermelha Studios. São filmes maravilhosos. E ele faz isso já há alguns anos. E os filmes foram acontecendo e tal, não sei o que. Ele queria abrir um canal no YouTube. Pode. Tem idade para isso? Não pode. Até que um amigo... o Nicolás teve lá em casa. Pô, Ana Luísa, mas esses filmes são muito bons. Você tem que fazer um canal no YouTube. Eu falei assim, então, Nicolás, mas sabe como é? Não, Ana Luísa, está tudo bem. Mas você vai gerenciar. Você vai cuidar disso. Você vai olhar isso. Então, foi assim. E daí fizemos, então, esse canal para ele no YouTube. Então, eu fiz... eu recebendo, primeiro sem comentários, mas depois eu entendi que comentários ali também era importante. E depois desse canal, que era em português, ele passou a produzir os filmes em inglês. Inclusive foi a Yara Mastino falou, Ana Luísa, o excesso de criatividade aí é grande demais. Tem que deixar isso fluir. Então, se não fosse, quer dizer, se a gente não expande às vezes o olhar e fica só no by the book, não pode ter um canal, não pode isso, não pode... A gente tem que abrir e controlar. E acompanhar. Exatamente. Tá junto. Exatamente. Então, aquilo permite uma ferramenta para ele de crescimento, de produção muito grande. Inclusive, o próprio celular que ele usa, que ele faz com o aplicativo Stop Motion, que tinha um controle de tela, né? Não só podia 30 minutos. Então, acabava. Não, mas mãe, eu tô filmando, eu não tô olhando o celular. E, realmente, são duas coisas diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho, sim, que a gente tem que olhar cada caso... Mas, de novo, tem que ser controlado, né? Tem, eu acho que o importante é a gente... Cada família sabe, né? Às vezes me perguntam, quanto que é o certo? Cada família que sabe a realidade de cada um. Quanto menos, melhor. Mas quanto mais tarde, melhor. Sim. Mas cada um que conhece o seu filho, que sabe a sua realidade. Acho que isso é muito difícil, impor uma coisa igual para todo mundo. Mas acho que o mais importante é ter limite. Eles não têm... controle inibitório, não tem o cérebro desenvolvido suficiente para se colocar ali, para falar, não, agora chega, tô muito, vou parar. Eles não vão fazer isso. Não dá para esperar. Mas a gente também tá junto, tá perto, tá vendo o que eles estão fazendo. Com quem eles estão falando, não deixar aberto para falar com qualquer um, porque é o mundo que tá ali dentro. E a gente tem que estar sempre explicando, né? Por que isso, por que aquilo? Eu lembro até a minha filha, quando eu quis mostrar para ela o canal do Pinterest. Eu adoro o Pinterest. E a minha filha é uma artista, desenha maravilhosamente, borda, pinta, literalmente. Eu falei, Lulu, você tem que conhecer esse... Que é uma rede social, né? Nossa, mamãe, mas olha isso. Nossa, mas... Sim, é isso. E daí você pode criar pastinha, tem sobre decoração, tem como fazer penteado. É um mundo infinito, né? Eu falei assim, mas a gente vai combinar uma coisa. Sempre que você entrar nesse aplicativo, você olha o horário e pensa que você vai ficar só 5 minutos. Que, como diz uma amiga, o Pinterest é um tipo de lugar que você entra... se perde e se você não prestar atenção, você é capaz de morrer lá dentro e ninguém mais te encontra. E ela passou realmente a fazer dessa forma. E daí eu brinco com ela. Luana, vem me salvar, eu tô perdida aqui no Pinterest. Ela fala, ai mamãe, não, vem, resgata. Então trazer a brincadeira, porque a gente sabe que pra gente também é difícil. Sim. Agora, o tempo de tela, eu também vejo como isso é importante, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento do cérebro tem várias fases, né? E para nós, que já é difícil ter esse controle, que a gente fica lá, porque a gente sabe, né, o estímulo do audiovisual é enorme. E tudo é feito ali para te prender e para te levar para outro, né?
E quando você vê, você tá ali roubada pelo Pinterest. Agora, se para o adulto é difícil controlar, quanto mais para a criança, para o adolescente, que não tem tudo isso ainda desenvolvido no cérebro. Ou seja, é impossível, gente. E muitos pais acham, não, eu confio no meu filho. Mas tem coisas aí que tem que pensar na faixa etária, né? Tem que olhar que tipo de aplicativos que vai acessar, que tipo de conteúdo. Tá falando com quem? Com quem, exatamente. O tempo de tela que vai ficar, porque daí ele também começa a gerenciar o tempo de tela, né? E as crianças que dormem com o celular apitando, dando sinal de mensagem. 00:00, 2:00. Gente, será que isso faz sentido? Precisa? Não precisa, né? Não precisa. Tem alguma coisa urgente acontecendo, né? E também vem o nosso exemplo. A gente dorme com o telefone ali. Vem o nosso exemplo de quanto que a gente está usando o telefone. Eu chego a pensar até que telefone daqui a pouco deveria se tornar uma coisa privada, né? Você tem que fazer no quarto de porta fechada. Porque é tanta coisa que a gente faz no telefone, realmente, que isso se confunde. Ao mesmo tempo que isso nos dá uma liberdade de trabalho, que você consegue ver meio daqui, consegue ver o trabalho de lá, mas parece que você, no fundo, está um tempo inteiro no telefone. E você está mesmo. Então, eu até me organizo para muitas coisas, eu sentar e fazer no computador e prestar atenção de que quando eu estou com as crianças ou estou numa refeição, realmente, se possível, né? Como a gente viu até e a Mia falou, é deixar o telefone longe. Que só de você ter um telefone por perto, isso já tira 30% da sua atenção. Tô eu aqui com o telefone, mas por quê? Porque tudo que eu planejei aqui podcast, eu coloquei no telefone, como se fosse um caderno, né? E é isso que acontece. A gente fica dependente dele, né? O tempo todo ali. E eu vi assim até que meu filho escreveu num cartãozinho, Dudu, vou contar agora, confessei. No meu cartão de aniversário ele escreveu, mamãe, amo muito você, e eu te agradeço por você ter me ensinado ao tempo de tela, quando eu vejo meus amigos hoje. Porque, ou seja, ele já percebe que tem amigos que ele, como amigo, perde atenção. Porque o amigo tá lá mergulhado, né? Na tela e não desconecta. E às vezes não sabe como sair dali. Se eu não tiver isso na minha frente, o que eu vou fazer? Como eu vou conversar? Essa habilidade, às vezes, está ficando um pouco perdida. Sim. Está se perdendo aí no meio dessa molecadinha, porque não tem mais aquele de como é que eu chego, o que eu falo. Essa habilidade de conversa, né? Muitas vezes eu falo para minha filha, Luana, liga pra Cecília, fala com ela. Ligar? Sim, meu amor, você precisa ver, é super legal quando você liga. Você liga, você fala com a pessoa, você já sente a emoção dela. Conforme o que ela fala, você sugere outra coisa. Liga pra ela. E quando a gente lê, às vezes eles não sabem se colocar e cada um recebe o que tá lendo. Nossa, no seu estado de espírito, né? É isso mesmo, na a sua emoção que ele tá. Tô brava, eu leio aquele jeito, tá me agredindo, tá me provocando, tá falando isso aqui só pra me irritar. A gente já lê com o nosso tom. A gente dá o tom da conversa. Quando você tá falando, é diferente. Mas eles não estão percebendo isso, porque tá tudo ali. E fora que quando tá na tela, eles não têm idade ainda pra isso, não têm desenvolvimento emocional pra isso. E vai pra um grupo de WhatsApp. Nossa Senhora, grupo de WhatsApp. Outro desafio enorme. Porque eles não sabem o que falar, como falar, o que pode falar. Um fala, o outro. Alguém dá risada, então deu risada, eu vou concordar. E aí, às vezes se perde, não sabe nem do que tá rindo, nem do que tá falando. Às vezes surge um bullying ali que não percebeu que é um bullying e entrou nessa sem querer, porque eles não têm capacidade pra perceber, pra entender. E fora que atrás da tela, todo mundo fica muito macho, né? Todo mundo fica ali muito poderoso, eu posso tudo, eu falo o que eu quiser. Aqui eu sou a mulher incrível, eu posso falar o que eu quiser. E na cara a cara, vai falar? Não, né? Então, é verdade. Então, pensa antes, eu falo muito pra isso. Pensa antes de falar. Você falaria isso se você estivesse na frente da pessoa? Então não coloca. E tem uma outra coisa que muda também, né? A sala de aula, que acabava a escola acabou 13h, acabou, você vai pra casa, né? E vai cuidar de outros assuntos. Ou você liga para um amigo, conversa e tal. Mas não, agora a sala de aula inteira, ela vai pra casa e dorme com você naquele grupo de WhatsApp. Né? E ao mesmo tempo que talvez você tenha uma tarde mais ocupada, um vai jogar tênis, vai ver aquilo, talvez você tenha outras crianças que estão menos ocupadas, né? E fica ali requisitando, e fica lá instigando. Será que isso é realmente bom? Aí talvez esse tempo de tela pode ajudar nisso. Sim. E quando tira o colega do grupo? Tirou um, tirou o outro,
Hoje né? a exclusão que tá tudo, né? Exclui. E eu pensei até uma coisa interessante, né? Nós pais mesmo, em várias situações, ou de trabalho, parará, que tem grupos, né? E eu acho que é muito delicado, na sua grande maioria de grupos, onde todos são admin. Interessante pensar-se, né? E cultivar mais, que cada vez as crianças aprendam a pensar isso também. Não, eu só entro nesse grupo se for para ser todo mundo admin. Porque o comportamento muda. Onde está todos ali mais ou menos de igual valor, isso muda um pouco também. Sim. Do que quando tem 2 ou 3 ali que são chefes do grupo, né? E que acabam agindo de uma outra forma. As questões são bem complicadas. São bem complicadas. Dá muita confusão. E muito cedo, cada vez mais cedo. Sim. Se você tivesse que falar, assim, uma frase que te move. Eu falei aquela que o pediatra disse, escolha as suas batalhas. Mas hoje, acho que uma coisa que me move muito é o eu escolho. Porque eu sempre fui muito de não conseguir dizer não, de fazer tudo pra agradar, né? A dificuldade do dizer não pras pessoas. E hoje eu sinto que eu posso escolher, eu consigo escolher. Eu posso até fazer pra agradar, mas é uma escolha. E uma frase, assim, da maternidade, que você gostaria de falar pra todas as mães? Olha, acho que seria... Nós somos a melhor mãe que os nossos filhos podem ter. Com os nossos defeitos, do jeito que a gente com os nossos erros, com os nossos acertos, a gente é a melhor mãe que eles têm. Não existe a mãe perfeita, né? Por mais que a gente se cobre, e até, na verdade, inclusive nos nossos erros, e como a gente lida com eles, que a gente também ensina aos nossos filhos que eles também não precisam ser perfeitos, né? E até aprender a lidar com o erro, né? O erro como uma oportunidade de aprendizado, né? Ou para você rir de alguma situação, ou para ficar muito frustrado, porque isso também tem. Tomar esse erro realmente como oportunidade de aprendizado, né? Sim. E pensar que a gente já é a melhor mãe, porque acontece muito a comparação entre mães, né? E a gente vê aquela mãe do Instagram, que já saiu da maternidade linda, bonitona, magra, maquiada, perfeita, e que dá conta de tudo. E a gente tem que saber que aquilo ali é Instagram, né? É rede social. É verdade. O que ela tá passando ali atrás? E quem é aquela criança que ela tem ali? Quem é a minha criança? Cada casa é de um jeito, cada família é de um jeito, cada criança tem uma demanda. Tem o mais tranquilo, tem o que exige muito, que cansa mais. Sim. Então a gente é a mãe ideal para o nosso filho dentro do nosso contexto, da nossa casa, do jeito que é. Não adianta comparar, né? Cada um é o melhor dentro do seu contexto. Comparar, muito difícil. Trocar, acho que até vai. Uma experiência daqui, uma experiência de lá, mas sim, realmente. porque aí a gente, na troca, a gente aprende muito na troca. Muito. Mas porque na troca até a gente se sim, acolhe, né? A gente percebe que não tá sozinha. E a gente consegue perceber, poxa, ela fez isso, nunca tentei, vou tentar. Nossa, isso que ela fez jamais daria certo na minha casa. E a gente consegue perceber ali, já fiz, não deu certo. E eu acho que eu gostaria de falar assim para todas as mães. É uma oportunidade que a gente tem, maravilhosa, de ensinar e de aprender muito. E que a gente preste muita atenção nessa primeira infância. Porque se você mudar o começo, você muda toda uma história. E essa história conecta com a sua relação. Agora, e se por acaso você não sabia disso, e seu filho já passou da primeira infância, já passou dos 7 anos, é sempre tempo. É sempre tempo de você cultivar uma relação, de olhar com respeito, de cultivar esse afeto, né? E existe sim muitos recursos. Você sabe que eu sou adepta dos óleos essenciais, né? Do Terra apaixonada, agora é a minha farmácia natural em casa. Ou é para difusor, para inalação, ou para passar na pele, ou mesmo para ingerir. E eu fui percebendo que isso também é um tipo de recurso muito amigável para as crianças. Então, desde um carinho e uma massagem, é uma forma também de suporte de controle. Então se você sabe que o filho ali tem uma prova aquele dia, meu amor, você não quer levar esse olhinho que ajuda aqui um pouco na concentração? Ou você quer um de coragem? Mamãe, eu quero um pouco de coragem. Tem um olhinho aqui que ajuda um pouco você se comunicar, você se expressar. Quer um pouquinho? Acho que hoje eu quero esse. Né? Depois tem um melzinho da humanidade que eu faço e eu vejo, minha filha está sempre lá, mamãe, já acabou, vamos fazer mais um desse? Ela já aprendeu a fazer, então ela busca também um autocuidado, né? Então acho que isso também é muito bacana, a gente ir cultivando esse autocuidado e mais, tomada de consciência de como eu estou me sentindo. Se perceber, sim. Se perceber. E você falou do pai que já passou dessa primeira infância, às vezes não sabe chegar. A gente fica meio sem jeito. Verdade. Eu perdi todo esse tempo, meu Deus, né? O que eu fiz até agora?
Como que eu vou chegar agora? E, de repente, você vem com um recurso, um olhinho. Olha, você tá com dor? Deixa eu te fazer, deixa eu passar em você. É uma forma de você chegar, e ali aquele contato físico. Sim. Né? Numa massagem no pé, né? Um passar aqui atrás, deixa eu fazer aqui nas suas costas. Ai, machucou? Vou passar no machucado. E você vai trazendo ali esse toque, esse chegar junto, que vai quebrando barreiras, vai quebrando o gelo da relação que está afastada. É uma forma verdade. de você chegar junto. E daí tem um desafio também, né? Muitas vezes, conforme, supondo, você tem 2, 3 filhos, né? E às vezes você tem um filho que por um motivo acaba questionando, ou conforme a personalidade dele, as energias dele, né? Ele acaba buscando mais suporte, e um outro que tem mais autonomia e que segue mais. Como é que lida com essas diferenças? Primeiro, você saber olhar. Não dá para dizer que os dois são iguais. Querer cobrar uma coisa do outro, sendo que o outro é diferente do outro. Mas, ao mesmo tempo, você acaba precisando dar mais atenção para esse. E esse, que tem um outro tipo de autonomia, ele vai se sentir menos olhado, né? E acontece de ser menos olhado, porque a gente acha que o outro tá bem. Então, deixa ele seguir. E a gente vai deixando seguir, mas... E aí, né? Será Aí acho que a gente tem que cultivar e achar um momento ou um tipo de coisa que esse filho gosta mais, que você possa cultivar esse momento dele ser olhado, conforme a gente identifica, né? Então, ou desde um método laser, onde você sabe que um tem uma personalidade um pouco, que a necessidade dele é mais de novidade, de movimento, ou é uma coisa... uma energia um pouco mais racional, mais prática. Um outro que tem uma energia muito mais, que precisa de muito mais conteúdo, de explicação, de ordem, de controle. Um outro que é muito mais sensitivo, mais emocional. Então, a hora que você começa a traçar um pouco isso, aí você vê também que tem um filho que se parece mais com você, um outro que se parece menos. Né? Por isso que a gente se dá... Né? É mais fácil lidar com esse do que aquele. Porque são essas relações. E o conhecer isso traz pra gente... Né? Desenvolve muitas habilidades que a gente consegue circular melhor em cada meio. Sim. Caminhar melhor ali. O que eu vou falar pra esse não é o mesmo jeito que eu vou falar pro outro. E daí a gente aprende, a gente exercita... A gente faz e a gente ensina isso para eles também. Porque daí eles vão entender por que talvez tem um professor que fala mais daquele jeito, tem outro professor que é mais durão, tem outro professor que é muito mais afetuoso, que às vezes não é um movimento, não é nada pessoal, que é mais a natureza. Ou de um amigo que age de uma forma e o outro que age de outra forma. Então, a gente aprende, a gente também vai podendo ensinar isso para eles, né? E isso é muito bom, né? E eles aprendem com muita facilidade. Quando a gente está ali disposto a mostrar, a fazer, eles sacam sem a gente precisar falar. É verdade. O meu filho teve um amiguinho que passou por problemas em casa e ele se sentiu ali. A relação entre eles começou a ter muito atrito. E eu percebi que ele estava meio afastado, estava meio chateado, e conversando com ele, ele me trouxe. Mamãe, eu sei que não é comigo. Olha. Mas não sei o que fazer, então vou esperar passar. Mas eles percebem. Né? Eles estão ali muito prontos para... Olhando, observando. Eles conseguem perceber essas diferenças. Quando a gente está ali atento também, né? Se a gente vai passando por cima de tudo, eles passam por cima de tudo também. Porque eles aprendem o que é bom e o que não é tão bom. Eles aprendem qualquer coisa, qualquer funcionamento. E nesse modelo, às vezes, de passar tudo por cima, eu acho que vem esse um pouco piloto automático da vida corrida, que todos temos, né? Então, acho que aí vem uma outra pensamento e essa tomada de consciência que eu acho que é tão importante. Que esse parar é tão bom e tem paz nesse parar. Dá para achar leveza nisso. Então, quando você começa a conseguir se perceber o outro, ensinar os filhos a se perceberem, a se sentirem, né? E compartilhar emoções desafiadoras. Agora a mamãe está cansada, deixa a mamãe descansar um pouquinho, depois a gente brinca, né? Trazer a vida como ela é, né? E trazer para as crianças, porque às vezes a gente não quer falar para eles, vou poupar o meu filho. E já teve vezes em casa de falar assim, não fala comigo agora que eu tô muito irritada, não é com você, eu tô irritada com uma coisa que aconteceu, e eu não quero saber agora, porque a gente vai brigar.
Porque o que acontece? Se eu deixo falar, eu vou brigar. Eu sei que eu tô muito irritada. Eu sei que o que ele vai me trazer vai me irritar mais ainda. E que eu vou falar grossa aqui com eles. Então, se você traz isso, ó, eu não tô bem, eu tô precisando de um espaço, daqui a pouco a gente conversa, ele vai querer te acolher, porque eles estão sempre prontos para ajudar. Ele vai querer ali te oferecer ajuda. Eles vão perceber, opa, não sou eu o erro. Minha mãe tá com um problema, não é meu. E não é esse de poupar, o mundo é tudo lindo, maravilhoso, eu tô sempre bem. Não existe. Não é. E nisso eles percebem que a gente também fica mal, que a gente também se irrita, que a gente também fica irritado com o mundo, com outras coisas. Claro que a gente não vai trazer para criança pequena preocupações e problemas. Cada coisa mais ou menos no nível para aquela idade, né? Mas trazer que, olha, hoje a mamãe não tá bem, tô cansada, não deu certo a minha reunião. Pronto. Não vamos conversar agora. Porque isso a gente tira um peso para eles, porque a criança tende muito a se sentir culpado por tudo, responsável por tudo. Até de coisas absurdas. Às vezes, numa separação, a criança se sente a culpa. Sim. Então, quando a gente traz isso, eu já não tô bem, é uma questão minha, daqui a pouco a gente vê, isso vai trazendo uma leveza pro ambiente, né? E para eles. E já aconteceu de falar isso uma vez, que eu tava irritada e falei pro meu filho. Daí um pouco ele veio trazer uma almofada para eu deitar no sofá. Ah, bonitinho. Porque eles querem acolher e eles querem fazer com a gente o que a gente faz para eles. Me oferecer chazinho. Ah, então, que legal, que eles legal. Eles querem cuidar, eles estão prontos para isso. Eles querem cuidar. Isso, a gente está ensinando que também a gente ama, a gente cuida, a gente dá esse espaço. Eles até percebem, opa, será que eu preciso trazer isso agora? Aprender a hora de falar. Isso toda essa dinâmica vai tendo ali um ensinamento. Sim. Que eles vão levar para a vida adulta. E uma outra coisa que eu acho um tema muito interessante é perceber a ordem de nascimento dos filhos, né? Ah, sim. Né? Provavelmente, se cada um que tem irmãos consegue perceber algumas diferenças de como cada um até se percebe e na relação com os pais. E isso tem diferenças, né? Sim, muita. Então, desde o primeiro, você é a mais velha, né? Eu sou a mais velha. Eu já sou a terceira. Então, aí já tem umas diferenças. O que é esse irmão mais velho? Eu sinto como a filha mais velha, a irmã mais velha, a expectativa toda. Então, eu sou a mais responsável da casa, a que é toda certinha, que quer cumprir tudo ali, falou, vai fazer, que quer atender as expectativas de todo mundo, porque eram muitas expectativas. E a gente tem mesmo, né? Todo aquele filho idealizado é o primeiro. Depois outro a gente já entende que não é bem assim, não adianta. Então toda essa carga ali emocional, essa expectativa vem na nossa vontade de querer corresponder, para se sentir amada, de querer fazer tudo para todo mundo, de encaixar, de querer encaixar. Tem todo esse peso. E aí quer tomar conta de tudo, inclusive das irmãs. Então acho que esse peso vem... Tem um papel diferente aí, né? E assim como eu acho que talvez, quer dizer, o terceiro filho, né? Que se a gente imagina esses pais aí que já se passaram com 2 filhos, agora já é o terceiro, né? Então, esses pais já estão com uma musculatura aí já mais feita, já tem 2 caminhando, andando de um lado para o outro. Esses que vieram na frente abriram caminhos. Eles têm a importância deles, afinal de contas, eles vieram antes. E a gente vem e começa a ver que a gente tem mesmo que dar conta de nós mesmos, né? Porque ali o ritmo de pai e de mãe já mudou. Então, você começa a ter que buscar os seus caminhos e ter que... Pelo menos, isso vai sendo um pouco a visão de cada um, né? E os pais que conseguem, né, tomar consciência disso, vão poder também ir cultivando e agindo e olhando talvez com mais cuidado, com mais consciência, né? De que papel que tá ali. Ou caçula, o filhinho mais novo, que bonitinho, né? E que muitas vezes até o mais novo já acha que ele vê tudo, ele sabe de tudo, porque aquele pessoal fez tudo errado, agora devia fazer diferente. E o mais novo a gente costuma dizer que, é muito esperto, olha, já faz tudo sozinho. Ele tem escola dentro de casa. É isso, é verdade. Ele tem quem copiar. E, na verdade, ele é muito mais livre para fazer. Porque o primeiro, fica todo mundo... Então, não põe no chão, não deixa pôr na boca. Lava a chupeta 1000 vezes. Nossa. Encostou na mesa, tem que lavar. Não deixa, né? Não dá espaço para ele ser.
E o mais novo, a gente já fala assim, não mata, né? Vitamina S, pode cair no chão, põe na boca, como tu dá, sopra, tá tudo certo. E pro primeiro, de jeito nenhum, não pode nada, né? Fica naquela redoma. E, na verdade, isso que parece ser um largar o mais novo, no fim é muito bom pro mais novo, porque ele tem espaço. Pra experimentar, pra se virar. Se errar, a mãe nem liga muito, porque todos erraram pelo caminho. Mas o primeiro, quando erra, tem todo um olhar para esse erro do primeiro, um julgamento muito maior. Sim. Então, eu acho que vai trazendo uma leveza, nesse sentido, claro que cada coisa é de um jeito, mas eu vejo que nesse sentido, os irmãos que vêm depois, eles vão tendo mais espaço. Para experimentar, para fazer, para testar. Tem o mais velho para seguir, tem um outro para perceber, acaba indo na onda. Tem 3, vão os 3 juntos, e o mais novinho acaba indo antes da hora. Mas também força ele a fazer as coisas e descobrir e se virar. Né? Isso vai trazendo também uma força ali pro mais novo. Sim. E acho que o mais velho, a gente tem muita mania às vezes de trazer pro mais velho a carga do... agora você dá pro seu irmão, porque você é o mais velho. Você tem que dividir, porque você é o mais velho. Eu escutava muito, você tem que ser o exemplo. E daí tem esse outro desafio, né? Porque você era filha única, né? Então você também... Você já foi um dia, você foi filha única. Então você tinha aí, muitas vezes tem esse desafio, essa dor desse filho mais velho que tinha uma atenção enorme, né? E realmente alguém roubou os pais dele. E daí esses pais que falam, não, agora eu tenho que cuidar do seu filho, porque seu filho é pequenininho, você já cresceu, você já sabe fazer tudo. Não, ele não sabe fazer tudo, ele continua tendo, ele tem só 2, 3 anos. Você já é o grande, você tem que deixar o grande de 3. É verdade. E daí tem essas mudanças de fase que as crianças passam, né? A gente estava conversando hoje e a gente falou, por exemplo... O jovem adolescente, que às vezes ele tem um movimento e que ele já não sabe muito bem como ele age, mas na verdade ele queria gritar e chorar. E será que ele está passando por um luto da infância? Muito desafiador isso. Será que a gente consegue lembrar como foi isso pra gente? Olha, eu não tenho uma boa memória da minha infância, não. Então, eu não consigo lembrar desses momentos. Mas eu acho que é muita mudança no corpo, né? Físico, é espinha, é humor. É tanta coisa mudando que já é difícil lidar com tudo. E que lugar que eu ocupo agora? Eu posso correr pro colo da minha mãe? Verdade. Eu posso brincar eu posso ou chorar? não? Ou eu posso brincar? Eu tenho que fingir que eu já sou crescido, né? Minha filha, já faz até um tempo, a gente ia pra fazenda e ela combinou com as minhas sobrinhas de levar a boneca. Elas iam brincar com a boneca. E aí ela descobriu que o primo ia, o primo mais velho. E ela achou ruim que o primo ia. E eu falei, mas por quê? Você gosta dele? Ela não falou que não é nada. Ficou meio mal-humorado, mas não quis mais levar a boneca. E a vergonha de brincar de boneca, porque eu já tô ficando grande, eu vou brincar com as pequenininhas de boneca. Brincar de boneca é coisa de criancinha. Então ficou naquele... Depois levou a boneca, se divertiu e foi feliz com a boneca. Mas teve um momento ali de tipo... Eu posso? O que o mais velho vai pensar de mim? Que eu sou criancinha. E se a gente tivesse a oportunidade, né, de olhar a adolescência com essa beleza desse florescer, eu acho que a gente também consegue trazer essa beleza, essa leveza para os nossos filhos, né? De uma oportunidade de se perceber, sim, vai ser diferente, mas tem coisas muito boas, né? E trazer cada vez mais essa conversa, né? E acho que essa beleza da adolescência, né? Sim. Eu escuto muito falar, né, dos aborrecentes. Que já é uma nomenclatura péssima. Péssima, né? Já julga, já coloca num lugar tudo, péssimo. Mas eu percebo que se a gente cria um ambiente de respeito, onde eles são vistos, um ambiente que vem mais leve, não tem porquê. Eles vêm mais confiantes, né? Eles vêm mais confiantes, é gostoso. Vem com espaço. Né? Eu tô com um adolescente de 13, quase 14, uma de 12, que também tá quase ali nos 13. É bem na faixa dos meus, né? Tão curioso e tão divertido as conversas. Eu a gente também dá tanta risada. Que tá legal. Claro, tem os seus desafios, né? Sim. Nem tudo são flores, mas tá muito gostoso. E daí, além da adolescência, e quando a gente fala da criança interior? Será que todo mundo aqui sabe o que é essa criança interior? A gente, quando assume esse papel, quando a gente se torna mãe, e de repente você vê aquele seu neném, aquele seu filho chorando, e aquele te dá um aperto no coração que você não sabe como é que você
cuida daquilo. E cada vez mais, conforme esse processo da maternidade vai acontecendo, no fundo, a gente vai se encontrando com quem foi a nossa criança interior, né? Então, muitas vezes, se você tem talvez uma dor muito grande de ouvir um choro, talvez porque você teve alguns choros que não foi atendido, né? Por um motivo ou por outro. E algumas sensações e dores que você acaba trazendo, mas talvez aqui porque você talvez não foi atendida naquele momento. E não tem julgamento, não tem certo, não tem errado, mas o que vale? Vale esse processo maravilhoso de autoconhecimento, né? E a gente parar para perceber o que eu tô sentindo. É meu filho que tá fazendo birra, é meu filho que aprontou, mas o que eu tô sentindo? O que isso me causa? E o que eu faço com isso? É verdade. Lembrar que o que a gente está sentindo é um problema nosso. E não do nosso filho, né? Ele está vivendo o processo dele. Então, a gente tem que se regular, né? E, se for o caso, fazer um processo desse de resgate de criança interior, de olhar para isso, que também é um processo muito bacana. Para muitos, um processo de cura, né? E, de novo, todo esse aprendizado que a maternidade, a paternidade, e daí vem a palavra parentalidade. A parentalidade junta a mãe e o pai, e às vezes até outros educadores, né? Até mesmo, às vezes, o professor, nessa relação do criar, do educar, do ensinar, do mostrar. O caminhar junto, né? E daí a gente fala, né? Eu não sei quem está aprendendo mais, se sou eu ou se é meu filho. Se a gente der espaço, eles têm muito para ensinar pra gente. Muito. Até porque eu brinco que as crianças vêm para cutucar as nossas feridas, né? Para tirar a sujeira que tá debaixo do tapete. Que a gente empurrou lá para baixo o tempo todo, não quis olhar. Que nos permite, né? Buscar e acolher. Exatamente. Que se a gente realmente se dedicar para isso, nossa, a gente vai sentindo aquele boom, né? Aqueles, agora entendi. Era isso. Nossa, isso vai mudando, né? E daí tem uma outra coisa que é linda também, né? E daí eu acho que vem também o acolher nossas mães, nossos pais. Porque a gente tem uma fase de dor também, né? A gente, quando passa por esse processo da maternidade, a gente vai percebendo que talvez teria coisas. Vem essa criança interior, puxa, mas minha mãe podia ter feito isso diferente. Nossa, mas agora eu estou estudando, como que a minha mãe não fez isso diferente? Então, tem momentos de desafios aí também, né? Tem. E a gente perceber, olhar com empatia, o que ela tinha lá atrás? Né? Como foi para ela? O que ela fez ali? Ela reproduziu o que ela teve. Era um outro momento. Hoje a gente tem tantos estudos de desenvolvimento cerebral da criança, neurociências trazendo um monte de informação. Não existia isso lá atrás. Se educava daquele jeito e ponto final. Sim. É assim que funciona. É assim que eu vou fazer. E acabou. Não tem conversa. Né? E a gente perceber que aquele momento era um outro momento, momento histórico, era uma outra condição, era uma outra família. Culturas e do que eles viveram. Sabe que nesse meu processo de criança interior, eu tive uma visualização que foi muito interessante, né? De um processo que você vai e você se olha de mão dada com o seu pai e com a sua mãe. Cada um deles com 3 anos de idade. E você tenta imaginar pelo que eles passaram. E os desafios que eles também tiveram. Tanto como criança e que tiveram na vida adulta, né? Então, a gente que está aqui nesse mês do Dia das Mães, a gente tem que fazer um brinde, né? E que por muitas vezes é difícil, mas a gente sabe que no fundo, assim como para nós, assim como nossas mães foram e outras gerações, né? Nossos avós e bisavós, e trazer essa compaixão, esse olhar de compaixão, esse olhar de agradecimento, né? De honrar. E acho que é isso, né? E acolher todas, né, as características de cada um, as diferenças, o que tem de bom, o que tem de ruim, a gente trazer isso tudo junto. E pensar que nessa oportunidade de crescimento, quanto mais conhecimento e recursos você tem, esse caminho fica cada vez mais iluminado. Sim. E fica cada vez mais fácil da gente semear sementes aí, de desenvolver habilidades e desenvolver melhores seres humanos fortes, e que possam fazer as suas escolhas, né?
até para fazer escolhas, o que a gente faz quando a gente tem que... Vai escolher comprar algum lugar, uma casa, a gente estuda, a gente olha condições, vê tudo. Por que não estudar para fazer melhores escolhas na educação dos filhos? Né? É isso mesmo. Então, a gente pode fazer, e o Café com Pais pode ir para sua empresa, pode ir para sua escola, pode ir para sua roda de amigos, roda de avós, né? De avós, que a gente falou agora, sim, as exatamente, e trazendo conhecimento, trazendo acolhimento, e pode ser um atendimento individual, pode ser em grupo, como for o desejo de cada um. De cada um, a necessidade de cada um. Exatamente. Então é isso. Paula, muito obrigada. Mas que conversa deliciosa, né? A nossa equipe de apoio aqui, ele tá dando sinal pra gente, mas a gente podia ficar aqui e continuar. A gente adora falar. Eu que agradeço o convite de estar aqui, amei. Foi muito gostoso. E afinal, falar desse assunto é a nossa paixão, né? É a nossa paixão. Me descobri nessa missão de ajudar as famílias. Então, minha paixão. Poderia ficar aqui horas mesmo. É isso Delícia, aí. obrigada. Bom demais. Bom demais. Obrigada.